Vamos para a apostila, página 38. Nós vamos fazer uma atividade aí de organize as ideias. Vamos deixar as ideias de vocês organizadas. Então, vamos lá. Então, antes de começar a atividade, aqui, né? Relacione as ações que não contribuem para a sustentabilidade com o respectivo impacto no ambiente. Então, a gente tem aqui, né? Uma pessoa que amassou um monte de bolinha, um monte de papel, né? Esse daqui eu posso dizer que são as pessoas apaixonadas que querem escrever aquele poema romântico, né? Aí escreve uma linha, não gostou, aí arranca a folha, joga fora. Aí escreve outra linha, não gostou, arranca a folha e joga fora. Aí vai ficando um monte de bolinha de papel. Tipo isso. Não é? Que página, professora? Página 38. Aqui tem um cesto de lixo com um monte de material de reciclado, né? Então tem aqui PET, potinho de iogurte, aqui parece uma garrafinha, né? Então tem um monte de material aqui, principalmente material plástico aqui. Aqui nós temos, né, um trânsito bem carregado, provavelmente essa foto aqui ou deve ser no Rio de Janeiro ou nos Estados Unidos. Nós não temos nenhuma ponte que fica assim. Aqui nós temos, né, uma lâmpada acesa, uma lâmpada incandescente. E aqui nós temos uma torneira que não foi adequadamente fechada, né? Ou uma torneira que está com vazamento, então ela fica pingando. E por último, né, olha que coisa mais, parece um arco-íris, né, de sacolinha plástica. Então, vamos lá. Então, aqui. A queima de combustíveis fósseis aumenta, assim como o lançamento de gases poluentes na atmosfera, intensificando o efeito estufa e provocando doenças respiratórias, né? Então, de onde vem essa daí? Daqui, né, ó. Não utilize Carro. transporte público e outras formas alternativas, como bicicleta e andar a pé. Então, quando você utiliza o carro, além de você ficar parado bastante tempo no congestionamento, você vai ter um aumento aí, então, na emissão de dióxido de carbono e também de monóxido de carbono, tá? O monóxido de carbono, ele ainda é mais prejudicial à saúde do que o CO2. Por quê? O CO2, ele entra no nosso organismo e sai. O monóxido de carbono, ele se liga às nossas hemácias e não solta mais. Então, ele dificulta aí a respiração. Então, pessoas que têm aí rinite alérgica, que têm asma, que têm bronquite, sofrem muito quando não chove, porque o nível de poluição, por conta de fuligem, né, emissão dos carros, das indústrias, aumenta muito no ar e isso acaba irritando os alvéolos, né? Então, a pessoa tem aí uma grande dificuldade de fazer as trocas respiratórias. B. Mais madeira precisa ser aumentando as áreas de monocultura de árvores para a extração e reduzindo as florestas e outros ecossistemas. Então, aqui, né? Você desperdiça um monte de papel, precisa de aumentar a quantidade de árvores para produzir mais papel. E com isso, você acaba muitas vezes tendo que destruir uma grande área, né, ambiental, causando desequilíbrio ecológico, porque você vai ter um monte de animais que vai ter que acabar indo para outro lugar para procurar abrigo, para procurar alimento, né, porque naquela região ele não vai encontrar. Porque quando você retira a espécie nativa de um lugar, que seja para fazer plantio de árvore, para produzir papel, você causa um enorme prejuízo ambiental, né? O impacto ambiental é muito grande. Então, o que eu devo fazer? Em vez de eu pegar e jogar esse monte de papel fora, eu pego uma folha, faço todo o meu rascunho, aí depois que eu tiver com o meu rascunho pronto, eu passo a folha limpo.
Mas, atualmente, como nós temos tecnologia, computador celular, digita no computador, digita no celular. Você, quando faz isso, você diminui essa quantidade de papel, né? Eu acredito que no futuro, né, talvez para os netos de vocês, não é nem para os filhos de vocês, para os netos de vocês, talvez diminua muito a quantidade de utilização de papel. Talvez os alunos, as crianças, para aprender, para escrever, para alfabetizar, vão utilizar aqueles tablets, né? Que vem com aquela canetinha que você escreve no tablet, você apaga. Talvez seja utilizado dessa forma. E é uma maneira de você evitar aí o uso do papel, né? Deixa as árvores lá bonitinhas, lindinhas lá, fazendo a sua fotossíntese. Sem reciclagem, mais recursos naturais como a madeira e o alumínio precisam ser extraídos. Resíduos plásticos que são eliminados no ambiente contaminam os ecossistemas. Então, esse daqui é aqui, né, os resíduos plásticos, né, não separar os resíduos recicláveis e orgânicos para descartá-los. Então, aqui está tudo misturado. Então, por que é importante a gente separar o material para reciclagem, né? Então, você tem material PET, você tem o metal, você tem o vidro, todos são materiais recicláveis, né? Você tem a madeira, então você vai separar em lixos diferentes. Por isso que existe nos shoppings, em alguns prédios, as lixeiras de cores diferentes para representar o material reciclado. Quando você recicla esse material, por exemplo, se eu pegar todo o plástico que está aqui e mandar de volta para a indústria, tanto eles podem se tornar novas garrafinhas PETs, como eles podem se tornar sacolinha de plástico, né? Existem indústrias que pegam a sacolinha de plástico e transforma a sacolinha de plástico em fio, né? E com esse fio produz tecido, né? Eu já participei de algumas feiras de meio ambiente, onde você tinha, onde eles tinham lá estandes vendendo materiais, né, produtos feitos a partir de material reciclado, e tinha camiseta produzida a partir de garrafa PET, a partir de sacolinha de plástico, né? Eu só não comprei porque eu achei as camisetas de cor feia. Eu achei feia as camisetas. Senão eu teria comprado, né? Então, não basta você desenvolver o produto, ele tem que fazer um produto que chame a atenção da pessoa, né? D. Quando jogadas em vias públicas, entopem esgotos, podendo provocar alagamentos. Então, olha só aqui a sacolinha PET. Sacolinha plástica. O outro problema da sacolinha plástica nem é só essa questão de entupir o esgoto e provocar alagamento. Quando essa sacolinha de plástico aqui, ela cai no esgoto, que ela cai no rio, ela vai parar no oceano, tem um monte de peixe, tem baleia, tem um monte de animais marinhos, tartaruga, que acabam se alimentando dessas sacolinhas, porque para eles não têm aquela percepção assim, olha, isso aqui é uma sacolinha de plástico, eu não posso comer, eu tenho que comer aquele outro lá. Ele vê aquilo boiando, ele acha que é comida, ele come, né? Então, se não tem, se tem o plástico lá, ele vai e come. Agora, pensa uma sacolinha de plástico no estômago de uma tartaruga. Isso vai digerir? Não vai. E aí, o que vai acontecer com a tartaruga? O que vocês acham que acontece com a tartaruga? Sufoca. Ela sufoca, não é questão de sufocar, ela morre de fome. Sabe por quê? Isso daqui, ele vai ocupar todo o estômago dela, né? E ela vai se sentir satisfeita, né? O sistema nervoso dela vai enviar a informação que ela já está satisfeita. E ela morre de fome. Ou o que pode acontecer? Ela comer, e quando ela comer os outros alimentos, né? Como ela come a sacolinha inteira, a sacolinha atrapalha o processo de digestão, não permitindo
que ela tenha gestão adequada e ela acaba morrendo por conta da sacolinha plástica. Eu visitei um museu na Ilha da Anchieta, em Ubatuba, tá? Quem conhece Ubatuba, né, que já foi para lá, quando você está indo para Ubatuba, tem um lugar ali que tem um monte de barco, né? Chama Saco do Ribeira. Então, você entra ali, né? Pega o barquinho e você pode fazer o passeio até essa ilha da Anchieta, que é uma ilha que no século passado, década de 40, década de 50, ela foi utilizada como presídio, né? Primeiro como presídio para criminosos graves e depois como presídio político, né? E antes disso ainda, ela foi utilizada, acho que em 1800 ou 1700 e alguma coisa, como um ponto para observação, né, de chegada de navios de outros países, né? Então, para proteger o Brasil, para eles não chegarem na costa, então foi montado ali um posto de observação. Então, foi uma vila militar ali, tudo, né? Tem toda uma história ali da Ilha da Anchieta. E no lugar onde funcionava, né, a parte central do presídio, né, eles fizeram uma reforma, tudo, mas mantiveram algumas características, né, porque é um ponto turístico. E nesse museu eles colocaram lá duas, como eu posso dizer, em duas bancadas, né? Em uma eles colocaram o conteúdo estomacal de uma tartaruga e do lado eles colocaram o esqueletinho da tartaruga, né? A tartaruga morreu porque não conseguia comer. No estômago dela tinha rede de pesca, latinha, pedaço de sacolinha plástica, entre outras coisas. Acho que tinha uma tampinha de garrafa. Então, pensa num bichinho com tudo isso dentro do estômago. E aí pergunto, como é que isso foi para lá? É aquela sacolinha, é aquela garrafa PET que a gente joga na rua, que vai no bueiro, que quando não entope o bueiro, cai no rio e do rio vai parar no oceano. E mesmo dentro do trajeto no rio, o nosso rio aí em São Paulo, o Rio Tietê, ele não tem vida, né? Não tem animais. Mas tem outros pontos que estão menos poluídos que você tem peixes. E pode ser que essa garrafinha, isso daqui, chegue lá naquele lugar onde tem um peixe que pode acabar comendo, por exemplo, um pedacinho de sacolinha plástica? Pode. Uma tampinha de garrafa PET? Pode. E aí você acaba contaminando o ambiente e você acaba matando esse animal, né? Você prejudica ainda o desenvolvimento de plantas, de várias espécies aí de animais aquáticos e marinhos. E aumenta a necessidade de usinas hidrelétricas ou outras fontes para geração de energia. Isso pode fazer com que os ecossistemas sejam reduzidos, interferindo no desenvolvimento dos seres vivos da região. Por que isso? Porque para você montar uma hidrelétrica, geralmente eles montam em regiões que já tem queda d'água. Quando você tem uma região que não tem queda d'água, você precisa fazer um reservatório grande. E quando você faz essa barragem para ter esse reservatório de água para gerar as turbinas da hidrelétrica, você acaba alagando uma região muito grande e os animais, as plantas que viviam naquele ambiente, ou morre afogado, né? Porque fica tudo submerso, ou, no caso dos animais, tem que ir para outro lugar. Então, sempre que vai fazer alguma empresa, vai montar uma hidrelétrica, vai montar qualquer indústria, é feito primeiro um estudo ambiental para ver o impacto que aquela empresa pode causar naquele ambiente.
Se o impacto que ela for causar ali vai ser de tamanha proporção que seria melhor não montar, ela não recebe aprovação dos órgãos competentes, né? Embora isso é um pouco difícil de acontecer, mas em alguns poucos casos isso acontece. Então, a empresa precisa fazer toda uma adequação em relação ao meio ambiente para causar o mínimo de impacto possível para aquela região. E aumenta a necessidade de retirada de água do ambiente, sobrecarregando esse recurso natural. A gente vem de uma cultura de abundância de água. O Brasil é um dos países que mais tem fontes de água doce para consumo humano. Tem país que não tem e o que tem ainda é muito escasso, né? Mas o que acontece? Justamente por conta dessa abundância, nós não cuidamos adequadamente desse recurso tão precioso e que é tão importante para a gente. Antigamente, principalmente no interior, fim de semana, sábado de manhã, sexta-feira, era todo mundo lavando o quintal, né? Ficava horas lá com a mangueira. Hoje em dia isso já não acontece mais, né? Por quê? As pessoas estão mudando, estão aprendendo, tendo conhecimento e percebendo que toda a água que nós temos hoje, ela é importante. Pode ser que amanhã a gente não tenha essa mesma disponibilidade. E por que isso? Existem muitos locais que secaram, né? A gente teve aí o ano retrasado, né? Ano retrasado não, em 2017 nós tivemos um problema grave por conta que não chovia, né? Onde precisava chover para encher as barragens, a cantareira ficou com nível extremamente baixo, teve que retirar água do subsolo da cantareira para fornecer para a cidade. A gente passou por um momento de rodízio, né? Mas existem ainda aquelas senhorinhas, existem aquelas pessoas que continuam lavando a calçada desnecessariamente. Por quê? Quem é que precisa de água para beber, para tomar banho? A calçada ou é a gente? Então, essa é a primeira pergunta. Se você responder que é a gente, então não tem necessidade de ficar lavando a calçada, né? Mas eu não vou lavar a calçada, o cachorro faz xixi, faz cocô, vem lixo, como é que eu faço? Varre a calçada. A água que sai da máquina de lavar, que é uma grande quantidade de água, né, que sai com sabão e tudo que você não pode beber. Você pega essa água, com o balde, joga na calçada, pronto, lavou a calçada. Na minha casa, o meu quintal é grande e eu lavo com água que sai da máquina de lavar, né? Eu tô aqui no interior, faço a mesma coisa. Eu vou lavar o quintal, eu pego a água da máquina de lavar, né? Isso são pequenas coisas. Tem a máquina, a torneira gotejando. O que fazer? Se você não souber consertar, chame alguém que conserte, né? Isso é importante. Que bom, Ricardo, que aí na sua casa é assim, né? Então, assim, tudo aquilo que a gente consegue economizar. Então, olha só o quanto a gente consegue ajudar o ambiente, o meio ambiente, né? Que não é só questão dos animais, é um meio ambiente onde a gente vive também, né? Nós também dependemos desses recursos naturais. Então, se a gente separa o material para reciclagem, e detalhe, quando você vai separar o material para reciclagem, é importante lavar os materiais. Por quê? Para evitar o acúmulo de bactérias, de fungos, evitar a proliferação de rato, barata, né? Então, a gente precisa tomar esse cuidado com o ambiente, né? Com o nosso ambiente. É importantíssimo a gente ter esse cuidado, né? Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Tranquilo. Também Tranquilo? acho que deu pra entender. Então tá.
Então, vamos ver aqui. Ok. Então, agora nós vamos lá para o nosso caderninho de atividades. Já pegaram o caderno de atividades? Sim. Pessoal, tem gente que ainda está me devendo o vídeo do experimento da página 11. Eu preciso dele no máximo até sexta-feira que vem para poder montar o vídeo da feira cultural, tá? Então, eu peço a colaboração de todos vocês, ok? Quem já enviou, eu vou usar o que enviou. Mas quem ainda não enviou, por gentileza, envie, coloca o uniforme, tá? Para que eu possa montar o vídeo da Feira Cultural. É claro que não vai, no vídeo da Feira Cultural, não vai aparecer, assim, vocês o vídeo inteiro. Vai ser um pedacinho de vocês fazendo a atividade, tá? Alguém assistiu o filme que eu falei, Desafio de Darwin? Ninguém assistiu? Ah, que pena. Vocês deveriam assistir, vocês vão gostar. Então, o filme está no YouTube. Coloca lá no YouTube o Desafio de Darwin, ou coloca lá filme Charles Darwin, Origem das Espécies, que vai aparecer. Ou então, qualquer coisa, depois, na hora que terminar a aula, eu coloco, eu pesquiso no YouTube, eu coloco o link do filme para vocês e aí vocês assistem. É um filme muito bacana, vocês vão gostar. Tá? Então, vamos lá, página 19. Página 19. Olimpíada Brasileira de Biologia. De acordo com a Convenção sobre Diversidade Biológica, CDB, espécie exótica é toda espécie que se encontra fora de sua área de distribuição natural. Espécie exótica invasora, por sua vez, é definida como sendo aquela que ameaça ecossistemas, habitats e espécies. Em termos gerais, espécies exóticas não possuem reguladores e competem com as nativas. Então, lembrando que espécie exótica é aquela que foi introduzida no ambiente, né? E quando ela é introduzida em um ambiente, ela não tem predador. E justamente por não ter predador, que seriam os reguladores, elas acabam competindo com as espécies nativas e às vezes pode levar a espécie nativa à extinção. A espécie nativa pode desaparecer do ambiente. A introdução de uma espécie X de peixe em um lago, onde normalmente inexiste essa espécie, poderá provocar alteração do equilíbrio das populações de peixes autóctones. Sobre esse fato, analise as proposições. 1. A espécie X morrerá, pois espécies introduzidas não sobrevivem em ambientes que não sejam os seus. Então, a gente já sabe que isso daqui é falso. O equilíbrio poderá ser alterado se a espécie X for predadora dos peixes nativos. Sim, isso pode acontecer. O equilíbrio não será alterado se a espécie X apresentar altas taxas reprodutivas e cuidado parental. Pelo contrário, se ela tiver altas taxas reprodutivas, ela vai competir com a espécie nativa, né? Então, vai causar, sim, alteração. Então, a 3 também está errada. O equilíbrio
poderá ser alterado se houver competição por alimentos entre a espécie X e as espécies nativas. Então, correta é somente a 2 e a 4. Enem, olha que maravilha, perguntinha do Enem. Apesar de belos e impressionantes, corais exóticos encontrados na Ilha Grande podem ser uma ameaça ao equilíbrio dos ecossistemas no litoral do Rio de Janeiro. Originários do Oceano Pacífico, esses organismos foram trazidos por plataformas de petróleo e outras embarcações, provavelmente na década de 1980, e disputam com as espécies nativas elementos primordiais para a sobrevivência, como espaço e alimento. Organismos invasores são a segunda maior causa de perda de biodiversidade, superada somente pela destruição direta de habitat pela ação do homem. As populações de espécies invasoras crescem indefinidamente e ocupam o espaço de organismos nativos. As populações de espécies invasoras crescem bastante por terem a vantagem de, como eu já disse para vocês, né, não possuírem parasitas e predadores naturais presentes no ambiente exótico. Então, se eu coloco uma espécie nova num ambiente que ela não vai ter nenhum tipo de predador, ela não vai ter nada que possa fazer com que ela se mantenha em controle, ela vai crescer de tal forma, vai aumentar de tal forma, que ela vai acabar prejudicando as espécies nativas da região, levando a espécie nativa à extinção, que é o que está dizendo aqui nesse texto. E questão 10. De novo, a Olimpíada Brasileira de Biologia. O agravamento do efeito estufa preocupa grande parte da comunidade científica mundial. A atividade que contribui com a redução da emissão do principal gás estufa é diminuição do uso de combustíveis fósseis. Como eu já disse para vocês, o que a gente tem ainda, né, no subsolo, de petróleo, já diminuiu bastante de tanto que a gente já usou, né? Na região do Irã, do Iraque, que eram a região que mais tinha petróleo, tem região lá que já não tem mais petróleo, já ficou pobre a região, né? E o dia que não tiver mais petróleo para ser extraído do subsolo, o que vai acontecer? O gás estufa, né? O gás que promove o efeito estufa, ele vai diminuir na atmosfera e a gente vai ter uma melhora significativa aí na situação. Mas a gente precisa esperar acabar todo o petróleo para a gente diminuir o uso de combustível fóssil? Não. A gente pode fazer o quê? Por exemplo, modificar os carros, os veículos, né? Carro, caminhão, ônibus, moto, todos os veículos que utilizam combustível fóssil, fazer com que eles utilizem outras fontes de energia, né? Já tentaram fazer o carro movido a energia solar, mas não deu muito certo. Existem os carros que utilizam o etanol, né? Que é um produto... Carro eletrônico. Oi? Elétrico. Carro elétrico. Carros elétricos, né? Que tem aí a eletricidade, mas eles ainda não estão tão difundidos. Por quê? Porque quem vende o combustível fóssil não quer perder essa grande parcela aí de vendas, né? Porque o capital que é girado aqui em torno da venda do combustível fóssil é enorme. E ninguém quer perder, né? Autóctones, naturais da região que habitam, né? Ou mesmo que inativos. Então, vou interromper aqui o compartilhamento para a gravação.